Olá, bem-vindos ao Estruturas e Lógica. A partir de agora, nós vamos demonstrar como definir o padrão de detalhamento de armaduras de acordo com as nossas normas. Vamos começar hoje falando sobre vigas. Serão duas partes. A primeira dedicada às armaduras necessárias e a segunda às armaduras fornecidas. Antes de começar as adaptações, nós devemos definir a Eurocode como a nossa norma padrão, uma vez que ela é mais semelhante e, portanto, ela é mais fácil de ser adaptada. Isso valerá para todos os projetos que forem criados posteriormente. Nós vemos em Ferramentas, Preferências do Trabalho, e aqui no lado esquerdo clicamos em cima de Código de Projeto. Estruturas de concreto armado, nós procuramos o Eurocode. Se não estiver aparecendo, clicamos em Mais e procuramos aqui na lista. É a norma EN Eurocode 2. Clicamos aqui, passamos para a lista da direita, ok. E está definido o Eurocode como nossa norma padrão. Ok. Isso vale para todos os projetos. Para cada vez que você iniciar um projeto novo, você deve definir a lista de barras de armaduras padrão. Lembrando, ferramentas, preferências do trabalho, lado esquerdo, barras de dados, barras de armadura, e aqui então verifique se aquela lista que você criou, que nós mostramos na última aula, com as bitolas utilizadas aqui no Brasil, está definido como padrão. Se não tiver, basta vir em adicionar novo banco de dados e procurar na lista. Depois disso, basta dar um OK. Após então essas considerações iniciais, nós começamos a definir os critérios da armadura necessária. Vemos em Projeto, e aqui tem armadura necessária de vigas e colunas de concreto armado. Opções. Primeiro nós vamos mostrar parâmetros de norma. Aqui tem os parâmetros padrão para vigas e colunas. Nós vamos criar os nossos parâmetros. Então definir um novo tipo, viga, e aqui eu vou colocar viga NBR, ou qualquer outro nome que você preferir. O comprimento efetivo, ou comprimento do vão de uma viga, é definido na NBR 6118, no item 14624, como o comprimento do vão livre, mais a menor entre as seguintes medidas: a metade da seção do apoio, no caso o eixo do apoio, ou 0,3 de H. O robot não permite pegar o menor entre esses valores, então eu vou definir como sendo o comprimento de vão em eixos. Largura do apoio de acordo com a geometria da estrutura. A deflexão admissível, ela é descrita no item 13.3 da NBR 6118 como uma deflexão relativa de L sobre 250. Caso você queira utilizar largura colaborante em vigas T, o robot também aqui permite, lembrando que o item que discorre a respeito também se encontra na 6118 no número 14.6.2.2. Definidos então esses critérios iniciais, nós salvamos e fechamos. Isso então deve ser, esse critério de armadura para vigas deve ser definido para todos os elementos. Depois disso, clicamos em fechar. Definidos esses parâmetros de norma, nós vamos em Projeto, Armaduras Necessárias, Parâmetros de Cálculo. E aqui então ele tem um parâmetro padrão. Eu vou criar um parâmetro novo. Eu vou definir como adotar o nome de NBR. Você pode escrever o nome que desejar. Na primeira aba em geral, eu vou deixar o parte de concreto como em um modelo de estrutura, mas eu poderia definir um valor padrão. E aqui embaixo, o robot ele está definido como o valor de fissuração máximo com base na classe de agressividade do ambiente em que a estrutura está inserida. Esses padrões, esse grau de exposição, essa classificação e a classe da estrutura, isso está presente na Eurocode. Nós não temos como mudar isso inserindo um padrão brasileiro. Então eu sugiro que consulte a Eurocode para que utilizar de acordo com a norma, mas que vai trazer valores bem próximos aos nossos. Você consegue definir um valor de fissuração máximo, basta clicar aqui e especificar. Por exemplo, para a classe de agressividade 2 ou 3, a NBR 6118 na tabela 13.4 define como 0,3 milímetros.
e aí isso vai ser independente do grau de exposição da nossa estrutura. Feita essa primeira parte, salvamos e vamos para a armadura longitudinal. Aqui sempre verifique se o banco de dados está NBR, a barra CA50, uma vez que o CA60 seriam só as barras de 5 mm, que não vai ser o caso para a armadura longitudinal. Classe de ductilidade. Essa classe de ductilidade ela está presente no anexo C da Eurocode. Comparando com a nossa norma 7480, aço destinado a armaduras para estruturas de concreto, especificação, nós vemos que o alongamento total na tensão máxima para um aço CA50 é de 5%, muito semelhante à classe de ductilidade B pela Eurocode. O diâmetro das barras de armadura você pode definir como o mesmo diâmetro nas duas direções, ou diâmetros distintos. E aqui então pode-se definir o cobrimento que se deseja respeitar na estrutura. Cobertura limpa, que é o cobrimento da face da armadura até a face da estrutura, ou considerando o eixo da armadura. Feito isso, salvo, e armadura transversal. Aqui também verifico o aço, se é o aço que eu desejo, se é 50 ou se é 60. Em estribos, defino o diâmetro do estribo que eu quero usar, por exemplo, 6,3. O número de lados, que seria o número de barras verticais. Se eu colocar dois estribos juntos, por exemplo, eu vou ter 4 barras. Um estribo único tem só 2. Inclinação, estribo a 90 graus. Número de seções da armadura é quantas seções eu quero ter na minha barra com espaçamentos distintos. Esse espaçamento entre estribos ainda posso definir uma medida padrão, por exemplo, a cada 2 centímetros, ou a cada 3, ou a cada 10 centímetros, como eu queira, ou ainda definir uma lista de espaçamentos. Pode ser a cada 10, ou a cada 15, ou a cada 20, e ele vai sempre arredondar o espaçamento para esse critério que eu adotar. Feito isso, salvo e fecho. Está aqui a NBR, que lembrando que deve ser definida para todos os elementos. Encerramos então a parte de definição das armaduras necessárias. Na próxima videoaula eu vou falar sobre armaduras fornecidas. Abraço e até mais.